Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre as questões trabalhistas, os impactos na área trabalhista a respeito e com toda essa crise do Covid. E agora a gente vai conectar com o Diogo, que está nos esperando aqui, nosso convidado de hoje. Um segundo. Aproveitando aí enquanto o Diogo se conecta, lembrando que sábado a gente tem mais uma live. Ó, chegou aí o nosso convidado. Vou passar a agenda. Olá, Seja bem-vindo, Diogo. obrigado. Boa tarde, Prazer bom te ter início de noite. aqui. Prazer te ter aqui essa noite para falar um pouquinho com a gente. Eu estava passando, antes de tu entrar, a agenda que a gente tem essa semana das lives, né? Então, hoje a gente fala das medidas trabalhistas para o enfrentamento, né, do coronavírus. Depois, no sábado, a gente tem estratégia tributária para enfrentar essa pandemia com o Ederson Porto, também nos acompanhando, nosso professor aqui na Ligo. E no dia 31, na terça-feira, a aceleração da transformação do mercado jurídico em tempos de Covid-19 com Roberto Lopes, da Beta House, também nosso professor. O Diogo, nosso professor da área trabalhista, aqui da Legal também. E é um prazer que a gente possa conversar hoje um pouquinho sobre todo esse movimento gigante que está acontecendo, principalmente, eu acho que na área trabalhista, né, Diogo? Bom, novamente, então, boa noite a todos. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Acho que até aproveitar e elogiar a iniciativa da Legal, né? Em tempos de isolamento e de qualificação, de informação, acho que nada melhor do que esse tipo de encontro que vocês estão promovendo aí para que a gente possa, acho que muito mais é debater, né? Acima de tudo, porque realmente acho que nas últimas semanas, parar para pensar em um mês, se considerarmos a chegada oficialmente dessa doença aqui, os números oficiais, para a realidade que a gente tinha lá atrás e a realidade que a gente tem hoje, né? Então, acho que mais do que nunca, até com informações desencontradas e em época de fake news, muita coisa circulando, a gente debater, trocar ideia para tentar passar por isso o mais rápido possível aí. É verdade. E tá sendo uma emoção, né? A gente dorme e no meio da noite já sai outra MP e sai uma novidade. Então, assim, cada dia tem uma coisa nova, né? E até aproveitando tudo isso, Diogo, eu queria te perguntar e te pedir que tu pudesse fazer pra gente um breve resumo aí de tudo isso que está acontecendo, para colocar todo mundo na mesma página, o que vem acontecendo aí nesses últimos dias em relação aos impactos trabalhistas. Claro. O que eu tenho visto, assim, Gabriela, obviamente minha área de especialização é a área trabalhista, né? Mas não dá para a gente tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista de direito do trabalho se a gente simplesmente esquecer o contexto, esquecer todo o resto, né? Então, o que a gente viu até aqui, sem entrar no mérito político propriamente dito, na questão Exato. partidária, enfim, mas o que a gente viu? A gente viu o surgimento dessa doença no final do ano na China, uma doença que se espalhou rapidamente, que logo afetou países na Europa, Estados Unidos, espalhou pelos demais continentes, veio para cá. Então, do ponto de vista de saúde, até pegando os últimos números ali, nós já temos mais de 500 mil casos confirmados. No Brasil, nós já temos 77 mortos e um crescimento que chama atenção. E isso do ponto de vista de saúde, né? Do ponto de vista político, nós tivemos lá ainda em fevereiro a Lei 13.979, que trouxe algumas especificidades e tratando da parte trabalhista, a questão dos atestados, a questão de que seria reconhecido como falta justificada, então o trabalhador não seria prejudicado. Trouxe outros pontos também, como a questão do isolamento, a questão da quarentena, uma série de outras coisas. Chegando no que nós tivemos agora, dá para dizer que a última semana, sem dúvida, foi a mais impactante, porque tivemos uma série de decretos, né? Então, desde o nível municipal, estadual, até mesmo federal, uma série de imposições que restringiram a circulação como uma forma de evitar a contaminação em massa, como vinha acontecendo. Então, empresas que se viram da noite para o dia obrigadas a fechar ou encerrar suas atividades, né? Então, vimos no nível municipal aqui questão de restaurantes, questão de shopping center, questão de bares. Deu uma Tá, travadinha. tá me vendo? Agora foi. Agora foi. Tá me... Então isso, eu estava fazendo uma apanhada aqui da nossa questão municipal, né? De uma hora para outra, o que nós vimos, né?
o fechamento de shoppings, de academias, de restaurantes, de bares, de uma série de atividades que não eram consideradas essenciais para esse combate à epidemia, à pandemia, né? E aí o empregador se viu sem muitas alternativas, né? Empresas, a gente tem lido e visto muito a respeito de grandes empresas, mas a gente tem que pensar também, e principalmente naquelas pequenas e microempresas, né? Empresas que não tinham um fôlego tão grande ou que não estavam preparadas, inclusive financeiramente, para uma situação como essa, que se viram obrigados a fechar, né? E aí eu vou fazer o quê, né? Então, muito se pedia de uma participação maior do governo, e foi quando a gente, no domingo à noite, começou a circular pelos grupos a famosa MP 927, né? Que trouxe uma série de medidas que, aí fazendo um apanhado geral, que poderiam vir a ser aplicadas pelos empregadores como uma forma de combate à pandemia. E ela listou 8 itens principais, além de outros que poderiam vir a ser tomados, trazendo lá a questão do teletrabalho, a questão de antecipação de férias individuais, férias coletivas, trouxe a possibilidade de, por 3 meses, o FGTS ser recolhido posteriormente, sem juros e sem multa. Trouxe a questão mais polêmica, que era justamente ali a do artigo 18, que depois a gente vai falar um pouco mais, que era a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por um período de até 4 meses, e toda a polêmica envolvendo a forma como isso seria feito e o fato de o empregado, então, se quer fazer jus à bolsa qualificação que a lei já previa, né? Sim. Diogo, até antes da Isso no gente. domingo. Pode falar. Não, antes da gente entrar, tu falou, obviamente, na introdução aqui, no resumo, do impacto em várias empresas, pequenas, médias, grandes, enfim, várias questões, tá? Mas antes da gente continuar, eu queria até te pedir que tu falasse um pouquinho da tua história e também vinculasse e fizesse um comentário a respeito desse link que tem, né? Toda essa tua história, a tua última experiência, que eu vou deixar para te contar, não vou aqui dar um spoiler, e o que vem acontecendo também tem um impacto direto com a nossa realidade, então acho que é bacana as pessoas ouvirem um pouco também sobre isso, e a gente acabou não comentando no início, então antes da gente seguir, acho que é importante retomar. Legal. Então, eu sou gaúcho, me formei em Porto Alegre, na PUC. Atuo há mais de 12 anos na área trabalhista, sempre fui apaixonado. Meus primeiros estágios ainda na faculdade foram na área trabalhista. Eu fui sócio de um escritório local que tinha unidades também em Rio de Janeiro, São Paulo. E pelo perfil de clientes que nós atendíamos, desde transportadoras a instituições financeiras, comércio, atividade agrícola. Então, acho que nós atendemos uma rede variada de clientes e que nos possibilitou atuar não apenas em nível regional, mas a nível nacional, né? Então, pude trabalhar com diversos tribunais, Ministério Público, diversos sindicatos, então, desde os metalúrgicos à tecnologia. Então, acho que é importante esse contexto para ver que existem realidades totalmente distintas e que elas precisam ser levadas em consideração numa hora dessas, né? Em 2017, eu deixei esse escritório e fui para dentro de uma empresa de tecnologia fazer parte do jurídico trabalhista dessa empresa, onde também fiquei por 2 anos. E era uma empresa com atuação global e que acabamos também atuando em mais de 17, 18 tribunais do Brasil, então aumentando essa questão de território. Fiquei em São Paulo por 2 anos, já tinha passado um ano antes, né? Eu fui para os Estados Unidos para estudar e ano passado decidi voltar para Porto Alegre para constituir o meu escritório e seguir atuando na área trabalhista dentro dessa amplitude toda que nós falamos aí. Beleza. Bom, e me fala um pouquinho especificamente da tua experiência na Uber, né? Que foi assim, um diferencial total, né? Tu construiu toda uma trajetória lá muito impactante que foi no período que teve toda a discussão do vínculo, né, trabalhista desses, enfim, dos motoristas, e agora a situação que também está acontecendo, certamente tu deve estar acompanhando, se tu pudesse dar uma palavrinha para a gente antes da gente seguir nas demais perguntas, acho que seria legal. Claro. Então, o trabalho com a Uber especificamente, acho que foi incrível, não só pelo ponto de vista da empresa em si, mas pelo que ela se propõe, até mesmo em termos jurídicos, né? Então, é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, em São Francisco, que passou a atuar de forma global
e aqui no Brasil não foi diferente. Então, a ideia é sempre de entender o contexto global e aplicar soluções para a região própria, né? Isso foi uma escola muito grande e uma escola que eu tive também morando nos Estados Unidos, porque vejo, e aí uma crítica construtiva à nossa categoria. Eu acho que a forma como a gente estuda, a forma como a gente está acostumado a trabalhar, a gente está muito preparado para ver a lei, ver a MP, ver uma súmula e mesmo assim sabendo das divergências que tem a respeito dela. Então a gente sempre busca muito isso, né? E ter trabalhado com a Uber ou ter estudado lá fora, o racional é exatamente o inverso. A gente parte de algo não construído, algo que nós iríamos construir. Quando está construindo algo do zero, tu tem que te perguntar, tu tem que te basear muito mais nas perguntas do que nas respostas, né? Então, todo o trabalho da empresa e da construção jurídica lá de fora, o que eu mais aprendi foi isso. Então, trazendo isso para o que a gente tem agora, não é diferente, né? Então, é uma crise sem precedentes, é um apoio que se espera do governo que está demorando para vir, e quando os casos só aumentam, empresas tendo que fechar, empresas tendo que adotar medidas jurídicas não só para sobreviver a essa fase, mas quando ela acabar, como que vai ser o funcionamento, né? Então, acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer perguntas, a gente precisa debater e buscar construções que elas não vão ser imunes 100%, que não vai ter unanimidade na resposta, mas que a gente precisa achar uma solução rápida e efetiva para passar por cima disso, né? É isso aí. E seguindo um pouquinho em todas as novidades e alterações e possibilidades que vieram aí nos últimos dias, né? Se falou muito da questão da suspensão do contrato de trabalho para custo de qualificação, se isso foi revogado, não foi. Enfim, como é que ficou essa situação efetivamente? Então, para quem acompanha mais a fundo a parte trabalhista, né, nós dormimos o domingo. Então, domingo, acho que por volta de 22 horas, começou a circular já a MP927. Então, uma primeira análise do que tinha, do que não tinha. Algumas publicações começaram a ser feitas. Acordamos com vários debates na segunda-feira e recebemos nos grupos também o Twitter do presidente revogando por Twitter o artigo 18, especificamente, que tratava dessa questão da suspensão, né? Então, trazendo isso para a realidade, tivemos a MP 928, que acabou, entre outras coisas, revogando o artigo 18 da MP 927, que ele tratava especificamente dessa questão da suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses e principalmente por meio de uma negociação entre empregador e empregado, sem que obrigatoriamente houvesse qualquer contrapartida, né? Então, a maior crítica que se fez foi, de um lado, eu tenho lá, como nós falamos há pouco, pequeno, microempresário, empresas que estavam com uma situação de faturamento, de caixa absolutamente restrita, tendo que negociar individualmente com um trabalhador que poderia ficar por 4 meses sem qualquer renda, porque na parte final desse artigo, a MP simplesmente dizia que ficava excluída a hipótese de bolsa qualificação prevista no 476A da CLT, né? Então, resumindo, ela fala que o empregador poderia, mas numa realidade como a que a gente está vivendo, inclusive financeira, a probabilidade disso acontecer era muito remota, garantia os benefícios que se tinha até então. Então, tentando refletir sobre aquilo que eu pensei, olha, a ideia que estava por trás vamos tentar preservar os empregos e, no mínimo, os benefícios, sendo que um desses benefícios para um grupo privilegiado pode ser o plano de saúde, para tentar segurar isso por até 4 meses e ver o que vai dar. Mas foi totalmente diferente, né? A gente viu manifestação dos próprios ministros do STF, a gente viu manifestação do Maia, a gente viu manifestação do próprio presidente. Então, no momento em que mais se precisa desse amparo, na minha opinião crítica, de novo, como eu falei lá no início, deixando de lado qualquer questão política e partidária, foi um descompasso, né? O próprio Maia qualificou como capenga, independente de como a gente venha a chamar, mas um ponto que me chamou a atenção foi que ele disse que ficou diferente do que foi apresentado para ele, né? O próprio secretário, depois, ao expor os motivos que levaram a se fazer daquela forma, ele disse, não, na verdade, a nossa ideia foi separar. Num primeiro momento, nós teremos a MP que trata de questões não orçamentárias para complementar com uma nova MP que vai tratar das questões orçamentárias. Então, não se preocupem, os trabalhadores não ficarão desamparados, né? Mas o que se viu é que essa nova MP não veio até aqui e o que está se falando da nova MP que deve surgir, talvez entre hoje e amanhã, é que não é bem assim, né? Não está sendo tratada exatamente da forma como os pontos anteriormente estavam redigidos, né?
mas a gente fala um pouco mais detalhe disso na sequência também. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que estão comentando. A questão dos empregadores, tá? Diretamente. O que que se pode fazer para não gerar tantos danos para as partes em relação a isso? E se tu sugeriria uma negociação individual? Tá. É difícil falar especificamente nesse momento, porque a situação é sem precedentes, né? Então, um pensamento muito sensato que eu vi foi: não adianta tu querer adotar soluções usuais para uma medida que é absolutamente atípica, uma crise sem precedentes, como muitos vêm dizendo, então não adianta eu querer buscar algo que eu tenha feito no passado recente, pelo menos, né? Então, eu acho que, aí fazendo uma crítica positiva, né, a respeito da medida, alguns pontos ali, inclusive algumas empresas já vinham adotando e alguns profissionais já vinham recomendando, como a questão das férias, né? Então, se o empregado tem férias, tem um período aquisitivo, tem férias vencidas, deixa que esse empregado goze as férias. A questão que se tinha antes era da comunicação, do prazo para que esse empregado fosse comunicado, como fazer isso perante o E-Social e a questão do pagamento, né? Se eu tenho um empregador que ele está com dificuldade financeira, eu vou conseguir fazer o pagamento das férias como a lei determina, com um terço, em até 48 horas, sim ou não, né? A possibilidade das férias coletivas, a possibilidade do teletrabalho, que para mim ela não só é muito útil naquelas atividades que podem implementar o teletrabalho, como muitas empresas já fazem isso com uma condição normal, né? Então, para quem pode, para quem tem uma rotina de trabalhar em escritório administrativamente, pode muito bem, utilizando um computador, uma forma de comunicação como a que a gente está usando agora, como N outras que estão disponíveis no mercado, participar de reuniões remotamente, tocar suas atividades normalmente. Então, eu entendo que, voltando para a pergunta, né, Gabriela, eu acho que cada empresa, cada empregador sabe onde é que está apertando mais e sabe qual o fôlego que ele vai ter para passar por isso. A grande dificuldade que eu vejo, ela não é necessariamente jurídica, é saber, tá bem, mas a gente entrou nisso, eu percebi também que os estados da região sul são os principais ali do ponto de vista de adesão à questão do isolamento, né? Mas até quando vai isso? A gente não tem essa precisão. É algo que vai durar 15 dias, é algo que vai durar 30 dias. Então, para quem pode, a minha recomendação é pensar do ponto de vista de gestão com liderança, em ter um plano para 15, para 30, para 60 e para 90. Ter o plano A, B, C, D e E adotar as medidas que sejam possíveis do menor para o maior risco. Então, eu começaria com o teletrabalho, eu começaria com a questão das férias, deixando gozar férias empregados que já tenham esse direito ao período aquisitivo. Se for o caso, antecipar, como é uma das possibilidades da MP, né? E ali ela fala que bastaria uma comunicação prévia em até 48 horas, e ela, inclusive, trouxe a possibilidade de fazer com que a remuneração seja paga até o próximo quinto dia útil e que um terço seja pago juntamente com o pagamento 13º. Outra novidade que ela trouxe foi a questão da chamada venda de um terço, né? Então, a gente estava acostumado, o empregado, ele entende, passado o período aquisitivo, ele teria direito a 30 dias de férias, ele poderia converter até um terço daquele período em dinheiro, então ele vendia as férias. Uma novidade que a MP trouxe também, o empregado segue podendo fazer isso, mas desde que haja concordância do empregador, né? Porque se nesse momento talvez o que eu precise é afastar, isolar esse trabalhador, seja por uma questão de saúde, seja porque na verdade eu não tenho demanda para todo mundo, ou porque o meu estabelecimento foi fechado, não faz sentido eu converter, né? Então, aí tem algumas discussões ao redor disso. Então, a questão do pagamento antecipado ou não, se ele deveria ser pelo fim principal das férias, né? Então, eu deveria ter feito esse pagamento antes da saída do empregado, até 48 horas, mas aí, de novo, na linha da tua pergunta, eu iria para negociação individual e seguiria o risco, porque não adianta a gente buscar saídas dentro de um padrão para algo que é totalmente atípico e fora da curva. Né? Não tem como, né? Não, e certamente, a gente até conversou isso ontem um pouco na live com o Eduardo. A forma que a gente trabalha e a forma que a gente fazia as coisas até tudo isso acontecer, certamente
vai ser absolutamente transformada e a gente vai ter uma rotina de trabalho totalmente diferente. Eu tenho certeza que muito mais home office do que a gente tinha antes, que existia um certo preconceito, enfim, isso vai ser revisto pelas empresas, sem sombra de dúvida. Toda uma questão de... Se falou muito de reuniões, né? A gente faz, às vezes, eventualmente, viagens para fazer uma reunião. Até que Exato. ponto que isso faz sentido hoje em dia, né? Então, a gente viu que, bem ou mal, as coisas seguiram. De uma forma ou de outra, se usou as plataformas, e tem muitas disponíveis, para a coisa seguir, para os rumos da empresa seguirem, as reuniões seguiram acontecendo. Hoje mesmo eu atendi um cliente de tarde numa reunião que eu sempre fiz presencial e hoje eu fiz por Zoom. Então, assim, é possível, é viável e certamente isso vai gerar um impacto muito grande na forma e nas relações de trabalho, né? Então, é algo que é totalmente esperado. E aí, olhando um pouquinho para o outro lado, né? A gente falou um pouco agora do empregador e do trabalhador, né? O que se pode esperar em termos de contrapartida? Para o trabalhador, acho que da forma como está posto até aqui, acho que tem, primeiro, a questão da saúde envolve todos nós, né? Acho que a questão da saúde ela tem que ser primordial, não tenha dúvida disso. Mas para o trabalhador, eu acho que, em primeiro lugar, ele tem o receio de perder o emprego, né? Então, seja independente do salário, independente da posição, né? Os números dos Estados Unidos hoje são assustadores, né? Então, foi o recorde histórico de corrida à busca do auxílio-desemprego que eles têm lá. Uhum. Um número que deve ser ali 3 vezes maior que o recorde anterior, que era de 1982, né? Junto a isso, a gente viu que um presidente anunciar possíveis medidas na ordem de US$ 1 trilhão, né? Então, se a gente colocar isso para a nossa realidade aqui, é maior do que o PIB do Brasil de 2019, né? Então, pensando com a cabeça do trabalhador, eu acho que o melhor negócio aqui para todos, sem dúvida, é o diálogo, né? Não tem como passar por essa crise, não tem como passar por esse momento achando que ninguém vai perder. Então, o empregador vai perder, o empregado vai perder e o governo vai ter que abrir mão também. Não adianta propor uma MP como foi a anterior, em que ele coloca uma série de medidas, mas ele deixa, olha, sigam vocês, né? Negociem vocês. Tá, mas espera aí, onde é que entra aqui agora o meu governante, o meu líder, independente do nível que for, e como a gente falou antes, do partido, independente de qualquer coisa, Sim. onde é que está o apoio para isso, né? Então, a gente está vendo uma corrida e uma manifestação, principalmente nos últimos dias, nos Estados Unidos, a Alemanha, o G20, teve uma reunião agora. O Brasil está sinalizando essa MP que deve surgir aí, se não surgir até o final da nossa conversa Pois aqui, deve isso surgir era até uma questão, amanhã. né? Então, assim, a minha maior recomendação para trabalhador agora não tem como manter na maior parte dos casos, na maior parte das empresas, manter a condição que se tinha até então, porque, como a gente falou, é uma crise sem precedentes. Dialogar, ver até onde dá para abrir mão, né? Para negociar de boa fé, porque também não adianta a gente criar algo agora paliativo, né, Gabriela? Porque a gente conhece, principalmente a gente que é do Sul, não, eu aceito isso aqui agora, eu negocio e depois eu vou para a justiça. Né? Então Exato, a gente também tá, não, óbvio, é um direito constitucional, ninguém aqui está pregando que não se vá para a justiça buscar a reparação de um direito violado, não é nada disso. Mas a ideia é dialogar, entender e construir algo em conjunto, porque não adianta também ter uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho exatamente. que vai afogar o judiciário de novo, o empregador que talvez não fechasse, a empresa que talvez não fechasse, agora vai demorar X meses e a gente vai chegar no mesmo resultado, né? Então Exatamente. a gente também tem visto manifestações muito positivas nesse sentido por parte do próprio Tribunal Superior do Trabalho, de ministros e de desembargadores, no sentido de tentar o diálogo, tentar a conciliação, tentar a mediação, né? Até, por exemplo, né, algo que a gente não falou até aqui, mas que foi o grande ponto de discussão com relação à redução dos direitos trabalhistas, né? Pô, e o sindicato, onde é que fica o sindicato nisso, né? Se eu tenho um empregado que está fragilizado, uma empresa que está fragilizada, como que eu não vou envolver o Sim. sindicato para determinados pontos? Legal, eu concordo com isso, mas envolvendo o sindicato, como que eu vou fazer uma assembleia? Como que eu vou percorrer todo o caminho como eu fazia até então para ter uma negociação coletiva, para envolver os trabalhadores, para ter uma assembleia? O tempo, não tem tempo e não tem condições, eu não tenho como agrupar pessoas hoje, Claro. né? Então, tem sindicatos que correram na frente, que talvez até já usassem isso antes, eu confesso que eu não conhecia, mas que estão fazendo uso de assembleias virtuais justamente para quê? Para evitar, para dar o tempo
que essas medidas precisam ser tomadas e para atender a medida de saúde, que é a prioridade, evitar agrupamento, aglomerações, né? Sim. É bem complicado, né? E todos esses temas, todos eles são complexos, eles geram geralmente essa preocupação de, eu vou tomar uma medida agora, que daqui a pouco para um pequeno, para um médio empresário, ele vai sobreviver com muita dificuldade, e daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, ele vai morrer lá na frente com um posicionamento totalmente contrário do judiciário, que vai acabar gerando esse problema, né? Então, sempre tem essa preocupação. E de todos esses pontos que a gente está conversando, qual deles que tu considera o mais sensível? Isso eu acho que foi unanimidade, né? Acho que a questão da suspensão ali, ela e sempre foi sensível, e no que eu tô vendo se desenhar é a questão da possibilidade de redução de salário, né? Tem circulado aí em alguns meios a possibilidade de eu reduzir a jornada, algo que a lei já previa, mas previa de uma forma por meio de negociação, né? Então, só fazendo um parênteses aqui, a Sim. possibilidade de redução do salário, ela já havia, e aí veio na consolidação, a questão da força maior, dos artigos 501, 503 seguintes ali, a discussão toda se ela teria sido recepcionada ou não pela Constituição Federal, porque no artigo 7º, inciso 6º, ela fala da possibilidade, do princípio da irredutibilidade do salário, salvo por meio de negociação por acordo ou convenção coletiva, né? Então, se olhar mesmo na MP, na parte inicial, no artigo 2º, se eu não estou enganado, ela reforça a possibilidade do acordo individual com preponderância sobre a lei, sobre o coletivo, desde que não contraria a Constituição. Então, se nascer nessa mesma linha nova MP que vai surgir, qualquer redução salarial, qualquer redução de salário e de jornada, se ela seguir na mesma linha, a discussão vai ser a mesma, né? Sim, Até vai puxando um seguir. ponto aqui, o André mencionou aqui Isso nos aí. Boa. comentários a possibilidade de MP ser derrogada, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso, e de novo, volta para aquela questão. Ela é para um momento de urgência, ela em tese, ela tem validade enquanto tivermos essa situação de calamidade e de emergência, que tende, por lei, aí até o final do ano, mas, como bem comentou o André, a MP pode ser derrogada, né? Não ser convertida em lei. E me diz uma coisa, né? Falando um pouquinho dessa. Todo mundo, né, tá esperando essa nova MP que vem, que não vem, que quando vem, vem, mas a gente não sabe exatamente quando. E o que que tu espera dessa nova MP? Que tipo de esclarecimento ou de suporte que dê uma mínima tranquilidade é esperado? Tá, eu acho que pensando no que a gente ouviu, né, antes de a gente opinar, pensando no que a gente ouviu segunda-feira para cá, o que todo mundo devia esperar era justamente a participação do governo, né? Então, tá bem, de um lado eu coloquei para facilitar e deixar de forma mais informal a negociação Uhum. entre empregador e empregado. Isso rodou entre domingo e segunda-feira, e o que todo mundo espera, inclusive segundo o depoimento do secretário, a entrevista do secretário, era a parte em que o governo entraria nisso, né? Estão discutindo, não sei se já não acabou, mas estavam discutindo justamente o incentivo que estaria para os trabalhadores informais, que poderia chegar até R$ 500, né? Então isso deve ser aprovado agora. E também, por meio de MP, ver o que virá para os empregos, para os trabalhadores formais, né? Então, o que se tinha, e a grande crítica que se fez esquecendo a MP, o que se tinha pelo 476A da CLT era a possibilidade de eu suspender o contrato para um curso de qualificação e, nesse período, o empregado, se elegível, receberia a Bolsa Qualificação, né? Então, ele daria entrada, como se fosse semelhante ao seguro-desemprego, até porque vem dele, com a documentação para receber esse auxílio do governo, e também já era previsto anteriormente a possibilidade de um empregador dar um auxílio sem natureza salarial, mantendo os benefícios, né? Então, do ponto de vista de governo, não só não veio nada novo, como tirou o que se tinha, né? Então, é Sim. essa a grande crítica. O que eu espero, e de uma vez por todas, é que venha essa contrapartida, né? E pelo que a gente está vendo, é a possibilidade de suspensão por até 2 meses e não 4, para pequenas e microempresas e empresas que tenham sido afetadas diretamente por essas alterações recentes que nós tivemos. Ouvi de algumas fontes a possibilidade de uma suspensão pura e simples com algum auxílio financeiro do governo e do empregador.
E um terceiro ponto que eu acho que é mais factível, a possibilidade de redução de jornada e de salário com alguma contrapartida. E aí a minha grande dúvida é se isso virá. Eu ouvi que pode ir de 25% até 50%, e vindo, de que forma isso ocorreria, né? Então, Sim, essa é a grande que interrogação que a jeito. gente tem. E, de novo, a gente não quer aqui debater algo sobre suposições, até porque o momento já é de muita discussão, de cabeça quente a respeito disso. Mas, sem dúvida, vai também passar por uma avaliação de risco por cada empresa e por cada trabalhador, né? A minha recomendação seria sempre que possível tentar levar para o sindicato, tentar buscar algo que seja bom para o coletivo e que o sindicato participe, seja por uma assembleia virtual, seja por algum representante, né? Para tentar não só buscar vantagem para a coletividade, preservando algum retorno para a empresa também, mas amanhã ou depois, quando passar tudo isso, que eu tenho certeza que vai passar, a gente também tem um pouco de segurança Sim. jurídica, né? Lá na frente, né? Diogo, aproveitando aqui, eu não sei se tu visualiza essa pergunta, tá? Para mim aparece, eu não sei se tu consegue ver, mas senão eu vou te ler aqui, tá? Por O favor. Fernando encaminhou a seguinte pergunta. Diogo, considerando a forma que foi revogado o artigo 18 da MP, há discussão sobre a validade desse artigo ainda hoje? Eu entendo que não, tá? Eu entendo que da forma como ele foi posto pela MP 927, por si só, teve uma declaração, inclusive, ele não entrou nesse detalhe, mas teve uma declaração, inclusive, do ministro Toffoli, comentando que ele já teria alertado sobre a possível inconstitucionalidade da medida. Então, o que aconteceu foi que ela veio, o artigo 18 veio pela MP 927, muito se falou pelo Twitter do presidente sobre a revogação, e até ouvi na entrevista dele hoje, ele brincou, estava num tom um pouco mais descontraído, ele falou que foi problema no Ctrl+C, Ctrl+V, né? O Maia disse que estava diferente do que tinha passado para ele, então, assim, realmente parece que veio de uma forma diferente do que teria sido imaginado inicialmente. Mas aí veio a própria MP 928, revogando esse artigo 18. Né? Então, a discussão que se tinha é se ela poderia simplesmente revogar esse artigo, ou ela revogaria toda a MP 927, se faria uma nova redação, enfim. Seja como for, independente da questão formal e da inconstitucionalidade, para mim já existia. Qualquer empresa, qualquer empregador que eu recomendar, eu não seguiria por aquele caminho. Na pior das hipóteses, então, volta para o que tu tinha antes, que era melhor do que se tinha agora, vai para uma negociação com o sindicato, volta para a CLT e se tenta, a partir dali, o Bolsa Qualificação. Outro ponto, né? No artigo 18, na parte final, ele fala que não seria elegível ao Bolsa Qualificação nos termos do 476, mas a discussão do Bolsa Qualificação ela veio lá em 2001 por uma MP própria também. Então, até ali já teria uma discussão, caso esse MP ainda, esse artigo seguisse. Tem toda uma polêmica aí por trás, né? Mas eu queria aproveitar e também te pedir aí umas dicas aí. O que tu passaria como sugestões, como uma dica tanto para os empresários, os empregadores, né, como os trabalhadores? Quais seriam as tuas recomendações neste momento para essas pessoas que, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo, como tu já disse várias vezes, é uma situação absolutamente atípica. A gente nunca teve nada parecido com isso e todos os segmentos estão sendo afetados e, obviamente, que a área trabalhista tem todo um impacto, inclusive essas incertezas, porque os empregadores também precisaram adotar medidas muito rápidas sem conseguir sequer assim, planejar muita coisa. Simplesmente aconteceu, né? Então, quais seriam as tuas recomendações, tanto para empregadores quanto para empregados em relação a tudo isso? Eu vejo que acabou até essa discussão, assim, acabou tendo polos muito longe, né, um do outro, né? Então, seja na questão da saúde, seja nessa questão jurídica, né? Então, gente que acha que tem que fazer uma reclusão total por tempo indeterminado, que isso só vai voltar em setembro, outubro. Por outro lado, gente defendendo que tá tranquilo, que tem que sair para a rua amanhã e retomar a atividade. Acho que a primeira recomendação que eu dou é se afastar dos extremos. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque não é todo mundo, como empresas grandes que a gente vê no noticiário, que acho que iniciativas muito nobres, né? Então, já estão assumindo um compromisso com seus empregados no sentido de preservar os empregos, preservar as posições, manter vagas abertas. Enfim, acho que isso é um compromisso muito nobre. Quem puder fazer, que faça, mas realmente são empresas que
pertence a um nicho, a um grupo muito pequeno dentro da realidade do Brasil, né? Então, que tem lá a sua assessoria trabalhista, tributária, seja interna, seja externa, com os melhores escritórios do Brasil. Então, a gente tem que pensar no Brasil com as diferenças que tem, pelo tamanho que tem no todo, né? Então, acho que a primeira coisa é se afastar dos extremos, tentar adotar uma linha intermediária e buscar ouvir especialistas nas áreas. Então, seja na saúde, seja na economia ou na parte jurídica, né? E aí também algo que cabe a gente fazer, né? Então, advogado trabalhista, especializado em contratos, societário, o que for, acho que cabe a gente também. A gente tem visto no meio dessa crise tanta iniciativa legal, né, que não custa nada. Então, cabe a nós também, da forma como a Legal propôs essa discussão, de forma gratuita, aberta a todos, para fazerem perguntas e debaterem conosco. Até, Gabriela, realmente eu não consigo ver exatamente as perguntas. Fica à vontade para me repassar. Eu vou te ler mais uma aqui que veio. Mas cabe a nós também conversarmos e buscarmos pessoas que sejam especialistas em gestão, em administração, em direito, tentar ajudar o pequeno empregador, a pequena empresa, a microempresa, startups, né? A gente vinha falando fortemente, né? Pô, empresas que estavam com ideias brilhantes, que pessoas se uniam para colocar isso em pé. Nós participamos aí de alguns eventos juntos, ideias, né, incríveis, que elas não têm esse fôlego, elas não têm essa estrutura para segurar isso, né? Então, nenhuma, né? Nenhuma. Então, assim, vem também o nosso lado de ver, de entender toda a abrangência social que isso está tendo e promover cada vez mais encontros como esse e projetar para outros, compartilhar a opinião que, como nós falamos, ela não é 100% segura, tem margem para discussão, mas tentar ajudar naquilo que a gente pode, né? Exatamente, esse é o caminho, né? Não tem como, e quanto mais a gente conseguir aproximar, né, essas duas pontas, como tu disse, mais a gente vai conseguir também garantir coisas boas para os dois lados e uma equidade, algo mais tranquilo e um futuro melhor. Sem dúvida nenhuma, todo mundo quer a manutenção do seu emprego, o empregador quer, o empregado também quer, então a gente precisa, de certa forma, equalizar tudo isso. Não é fácil, mas é um desafio e a gente precisa usar também da criatividade nesse momento. Deixa eu acrescentar um muito, ponto. né? Deixa eu acrescentar um ponto aqui, até eu vi pouca gente falando a respeito disso, mas é algo interessante, né? Independente de toda a questão formal e legal que a CMP traz e toda a discussão, uma coisa está clara. Ela é uma medida excepcional e ela busca preservar empregos e a remuneração, né? Preservar o salário dos trabalhadores. É preciso ter cuidado também para empresas que acham que entenderam ou para que simplesmente vão lá, aplicam, misturam alguns dos fundamentos que tem ali, que são 8 mais aqueles da parte final, e daqui a pouco vão simplesmente rescindir contratos, né? Será que vai ter validade isso? Não. Pô, o que o Diogo está querendo dizer? Eu adotei teletrabalho, banco de horas, férias e X dias depois eu fui lá e rescindi uma parte considerável dos contratos de trabalho, né? Uma das críticas que se fez foi justamente a contrapartida. Então, empregados que se submetessem a esse tipo de alteração contratual, que pelo menos eles tivessem uma garantia de emprego por um período X posterior, né? Então, ou 3 meses, como falava a negociação, a própria lei, ou então enquanto durar essa situação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também, né, Gabriela? Acho que para o ponto de vista de empregador e para o ponto de vista de trabalhador também. E os dois principais pontos que eu vejo é o diálogo, tentar olhar para frente, tentar construir algo em conjunto, cercado das melhores opiniões possíveis, seja do que está público, seja do escritório que assessora a empresa ou que assessora o trabalhador, tentando envolver, na medida do possível, de tempo e de recursos, os sindicatos, né? Mais do que nunca, deixar registrado essas conversas, essas reuniões remotas, eventuais contatos com o sindicato para as assembleias virtuais ou com os representantes sindicais, para que no meio de tanta incerteza, pelo menos se tente preservar a informação, a boa-fé, se mostrar, né, que realmente, olha, eu estava pesando cortar X empregos ou tomar essa medida que para mim ia custar tanto, mas que para os trabalhadores ia ter uma perda de tanto, mas que a gente conseguiu salvar isso num prazo de X, Y, né? Então, acho que tem que partir por aí, não vai ser diferente disso. Tá. Deixa eu aproveitar aqui e te passar a pergunta que chegou pra gente aqui. Tu disse que não consegue visualizar todos, então vou te ler aqui.
ele coloca o seguinte: Diogo, vi vários países já elencando diversas alternativas para que sejam mantidos os empregos, com exceção da suspensão do contrato de trabalho. Quais outras alternativas poderiam ser feitas? A gente comentou lá no início, né, sobre medidas que vêm sendo adotadas pelos países mais ricos, principalmente, né? A gente viu a possibilidade agora dos Estados Unidos colocar 1 trilhão de dólares na economia. Uma parte desse valor vai para trabalhadores informais, vai também para salvar empresas. Então, se essas empresas aderirem a determinadas condições que o governo está colocando à disposição, elas vão ter uma série de vantagens. A gente viu a Alemanha também mudando uma política que tinha consolidado há bastante tempo e disponibilizando algo que pode chegar a 1 trilhão de euros, se eu não estou enganado. Então, assim, também não dá para a gente querer se comparar, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista até mesmo jurídico. Nós temos uma série de diferenças em relação a eles, como proteção na questão da rescisão, a regras próprias do seguro-desemprego, do fundo de garantia. Sinceramente, eu não vi muita gente discutir, mas acho que o próprio fundo, né, a discussão toda que se tinha sobre aquele 10% adicional, sobre a possibilidade de a multa ser a indenização, no caso de rescisão, não ser no 40%, não ser nos 40%, ser nos 20%, que foi trazida pela reforma. O governo já via liberando alguns saques nos valores de até R$1.000. Então, esse tipo de coisa precisa ser feita agora para trabalhadores e algo no mesmo sentido. A gente não viu falar em desoneração, né? A gente falou na MP ali sobre a possibilidade de pagamento parcelado do FGTS de 3 meses ao longo de 6 parcelas sem juros e correção, mas a gente não viu uma desoneração propriamente dita, né? Então, na linha do que nós falamos lá no início, que sim, todos vão perder, trabalhador, empregador e o próprio governo, está na hora de trazer essa contrapartida, né? Então, pensar numa desoneração, pensar em algo efetivo para que o empregador, aderindo àquelas medidas, ele também consiga se desonerar ou ganhar um fôlego do ponto de vista fiscal, né, de encargos. Ficar um pouco mais leve, né? Claro. Exatamente. Bom, a gente se encaminhando aqui, os nossos finalmente, porque também a gente tem um tempo, senão a nossa live aqui cai automaticamente, então a gente já está indo para o final dela. Eu queria te pedir, Diogo, realmente um fechamento, uma última mensagem aí, o que tu tem para nos colocar como aí uma mensagem positiva, para que todo mundo esteja passando por esse momento aí, independente do lado que está, e isso é indiferente, né? Todos nós estamos passando por esse momento de uma forma que acaba impactando o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa forma de levar as coisas. Isso às vezes pode ser um pouco mais pesado do que a gente imagina. Tem dias melhores, dias piores, como a gente brinca. Eu e tu somos amigos já de longa data, colegas de faculdade, então pessoas que gostam de sair, de ter uma vida mais agitada, digamos assim, né, de trabalho, de rotina, de reuniões, enfim. E tu te vê, de certa forma, tolhido de tudo isso e reorganizando a tua vida para ficar dentro de casa e fazendo tudo isso de forma online, sem dúvida é um impacto muito grande. Então, eu queria te pedir uma mensagem final para quem está aqui nos assistindo, os nossos seguidores da Legal, para, enfim, o que tu deixaria como recado final aí de tudo isso? Eu sou muito otimista sempre, assim, e nisso não é diferente, né? Eu tenho certeza que a gente vai passar. Acho que a grande angústia de todos é não saber a extensão das feridas e o tempo, né, que isso vai levar. Então, recuperando aqui rapidamente o que a gente falou até aqui, de uma hora para outra, nós nos vimos obrigados a não poder circular na rua, ou a não dever, vamos chamar assim, circular nas ruas, a não poder trabalhar no escritório, na fábrica ou no ambiente que nós estávamos acostumados, a suspender viagens internacionais, a evitar deslocamentos, como tu comentou há pouco, né, Gabriela? Mas eu tenho certeza que vai passar. Eu acho que tá claro, uma coisa que está me chamando muita atenção, assim, empresas que eu tinha aí tirando o lado de advogado, independente do histórico de qualquer um, e de novo deixando a questão partidária de lado. Empresas pelas quais eu tinha uma grande admiração, eu não tenho notado nada num momento de dificuldade. E outras que talvez não tivessem tão alto no meu conceito, estão adotando uma série de medidas muito nobres, né? Que vão desde o que a gente falou há pouco, do compromisso com a sua comunidade, do compromisso com os trabalhadores, outras
prestando uma série de serviços de fim social gratuitamente, alterando sua rotina de produção para produzir algo que vá servir para hospitais, para médicos, para combater efetivamente a doença. Álcool gel, né? Vimos aí grandes empresas se unindo para criar fundos para ajudar a construção de hospitais, de unidades de UTI, enfim. Então, assim, eu tenho certeza que novos líderes surgirão, e é independente de ser político, de ser dentro de empresa, eu acho que é um momento de não dividir, né? A gente viveu recentemente uma polarização muito grande por conta das eleições, então a gente voltou a ver isso, independente da opinião e da crença de cada um, da opinião política de cada um. Não é o momento de separar, de criar atrito, de ter briga em grupos de redes sociais. Eu acho que o momento é unir, construir, filtrar tudo que vem. Acho que a gente está sendo bombardeado por informações, né? Se parar para pensar, outras empresas estão inclusive reduzindo a qualidade de vídeos e de filmes, de uma série de coisas de streaming, para justamente não carregar a nossa internet, já que quem pode estar precisando cada vez mais disso. Então, assim, novas empresas, novas marcas surgirão disso tudo, novos líderes estão dentro de cada ambiente. Eu acho que é dentro do ambiente familiar, é dentro do ambiente empresarial, é dentro do ambiente político, e vai de cada um saber, como eu falei antes, acho, deixar os extremos de lado, filtrar o que vem de informação positiva, cuidar para não levar adiante informações fake news, como a gente tem visto bastante aí. Tentar contribuir para esse momento, né? Acho que, como tu comentou, nós somos colegas lá, tempo de faculdade, e agora é a hora de quem pode ajudar a fazer a diferença, né? Então, não é querer bancar o herói, achar que é imune, que não vai acontecer nada, que daqui a pouco cada um sabe da sua vida, da sua família, quem é que cuida de um idoso, quem é que mora com um idoso, quem é que mora com alguém que esteja dentro do grupo de risco. Então, cada um sabe, né? É tentar criar um ambiente positivo, cada um na sua capacidade técnica, na sua especificação, contribuir com notícias, com medidas, não deixar de lado, como a gente falou, cada um vai ter uma perda, então deixar de lado agora o cunho financeiro de querer ganhar sempre, né? E que isso passe e que a gente tenha novas práticas, né? Das mais simples, como o teletrabalho. Acho que na região sul nós temos ainda um pouco mais daquilo de ter que ir, então tu acaba perdendo muito mais tempo no deslocamento do que na própria reunião, mas a gente tem muito isso. Enquanto que no centro do Brasil, sudeste, por uma questão até mesmo de logística, de deslocamento, não só por custo, mas então que a gente adapte isso, né? Que se veja o que outras empresas já viram antes de um momento de crise, poder ter esse trabalho dentro de um ambiente familiar, que pode ser que entre um som de uma televisão ou de uma criança, de algo que faz parte, não é o fim do mundo, né? Então, acho que se construa esse ambiente, né? Que a gente se una para fazer com que isso passe cada vez mais rápido e com o menor impacto possível. E que a gente consiga sair melhor e principalmente, né, de uma forma diferente. Eu vi aqui vários amigos, colegas e parceiros, o Fernando aqui da Nau tá colocando ali pra gente. Tu conhece também ele bem, Diogo? Nos apoiou em vários eventos e, enfim, várias coisas que a gente vem pensando e construindo aí para a Liga. Então, queria agradecer também, viu, o Fábio Pacheco nos honrando aqui com a presença, juiz do trabalho também. E, enfim, muito bom ter conversado contigo. Só tenho a te agradecer. Para nós é uma honra te ter no nosso time de experts da Legal. Sem dúvida nenhuma, é um prazer mesmo poder contar com a tua participação, com o teu conteúdo, com tudo que tu tem aí para nos ajudar a esclarecer sobre essa área trabalhista. E aproveito, antes da gente fechar, reforçando aqui o convite para que no próximo sábado, a gente tem estratégia tributária para enfrentar a pandemia junto com o Ederson Porto e o Gabriel, que vai conduzir a conversa com o Ederson. Então, esperamos vocês na nossa próxima live, sábado, às 7 horas, no mesmo horário. E te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade aí em estar com a gente. E eu agradeço a todos aí que dedicaram um tempo para também participar com perguntas ou simplesmente acompanhar o nosso debate. E acho que é isso, né? Num momento como esse também ter humildade para debater, para saber que a opinião pode ser revista amanhã. Então, quem tiver qualquer discordância, qualquer opinião diferente, tem o meu contato aí, fica aberto também. Acho que eu gosto sempre desse debate, dessa discussão. E a gente não pode encerrar também sem deixar de parabenizar nossa cidade pelo aniversário, né? Que acho que
no meio de tanta coisa De tanta acontecendo, às vezes confusão. a gente... É, vamos pensar em coisa boa e sair dessa o mais É rápido verdade. possível. Exatamente. Tá bem? Um Que abraço a venham todos, se novos cuidem. dias. Obrigada. Uma boa Vamos lá, noite. abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau. gente.